O trote do cavalo diminuiu quando a charrete dobrou a última curva da estrada de terra. A jovem professora Beatriz Afonso recolheu os cabelos que o vento teimava em soltar e ergueu o olhar adiante. O vilarejo surgia como um punhado de telhados de barro, abraçados por morros. Havia fumo saindo de chaminés, roupas estendidas em varais tortos e o som distante de um sino marcando a hora da tarde. Beatriz inspirou fundo. O ar trazia cheiro de lenha e de promessas ásperas. É aqui, disse o cocheiro, puxando as rédeas. Santa Eulália, pouco a gente chega, menos ainda fica. Beatriz sorriu com a gentileza que treinara diante do... Carregava uma mala leve, alguns cadernos, caixas de giz e um quadro portátil embrulhado em tecido. Tinha 24 anos e uma convicção silenciosa de que a educação podia desatar nós invisíveis. Ao descer, percebeu olhares curiosos pelas frestas das janelas. Crianças descalças espiavam por trás de muros. Mulheres suspendiam o balde no meio do gesto. Homens de chapéu avaliavam, calados, a forasteira. A escola ficava no fim da rua principal, uma casa simples adaptada, com paredes caiadas e janelas azuis, um campanário modesto e um pátio de terra batida, onde um ipê jovem tentava fazer sombra. A fechadura resistiu um instante antes de ceder, e Beatriz abriu a porta com cuidado, como quem entra num segredo. Lá dentro, bancos compridos, carteiras de madeira de diferentes alturas, um armário que cheirava a naftalina. Poeira dançava nos feixes de luz. Ela passou a mão no tampo da mesa do professor e sentiu o grão áspero da madeira. Imaginou a sala viva, vozes soletrando, risos, lápis correndo, erros transformando-se em acertos. Começou a arrumar o espaço. Método. Pendurou um mapa amarrotado do país, apoiou o quadro portátil sobre 2 tijolos, organizou os cadernos em pilhas por faixa etária. Improvisou um canto de leitura com meia dúzia de livros que trouxera. Em cada gesto havia uma intenção: tornar a sala um lugar de acolhimento, um convite. Quando o sino tocou novamente, alguém pigarreou a porta. "A senhora é a professora?" perguntou uma mulher de lenço no cabelo, trazendo pela mão um menino de olhos grandes. "Sou sim, Beatriz." "E você?" "Rosa." "Este é o Joaquim. Ele é esperto, mas o pai diz que escola tira o braço da roça." Beatriz se agachou para falar com o menino, na altura de seus olhos. "Joaquim, você já viu um mapa? Aqui dá para viajar com um dedo. A gente pode ir até o mar, sem sair do banco." O garoto sorriu, tímido, e esticou o indicador. Rosa, sem perceber, relaxou os ombros. Outras 2 mães se aproximaram, empurrando portas que rangiam. Vieram com perguntas práticas, hora das aulas, lista de materiais, se havia castigo. Beatriz respondeu, com firmeza tranquila: "Disciplina, sim." "Humilhação?" Nunca. Falou de letras e números, mas também de respeito, de aprender a ouvir, de saber pensar. Algumas testas se franziram, outras se alisaram. Quando a pequena comitiva se foi, o administrador do vilarejo, Sr. Lourenço, apareceu com seus botões muito polidos e um livro de atas sob o braço. "Professora Beatriz, em nome do conselho, dou as boas-vindas. A senhora precisa saber que aqui as coisas seguem seu curso. Gente simples, muitos afazeres. Criança falta em tempo de colheita. Não espere milagres." "Não espero milagres, Sr. Lourenço." Ela ajeitou o quadro. "Espero trabalho, o meu e o deles." Ele pigarreou avaliando a resposta e anotou qualquer coisa no livro. Há também usos e costumes. O barão possui terras ao redor e tem sua influência. É um bom homem, mas reservado. A palavra ficou no ar, pesada. Beatriz apenas assentiu. Sabia, pelos poucos bilhetes que recebera antes de vir, que o barão Álvaro de Montfort quase nunca descia ao povoado. Os boatos o cercavam como névoa, desde uma tristeza antiga até a presença de uma filha, que ele protegeria de olhares e comentários. Beatriz evitou especulações, nada a respeito da menina, se lhe dizia a respeito naquele momento. O que tinha diante de si eram carteiras vazias esperando nomes. Ao final da tarde, Beatriz percorreu a rua principal, cumprimentou o padeiro, elogiou o cheiro dos pães, comprou 2 no açougue, ouviu sobre a estiagem. No poço, viu meninas trocando confidência, rindo por detrás das mãos. Uma delas apontou discretamente para o alto do morro, onde um caminho de pedras levava a um portão de ferro entreaberto e a uma alameda de plátanos. "Lá é a casa do barão", com a reverência de quem pronuncia o nome de um santo ou de um interdito. "Quase ninguém entra." Beatriz ergueu os olhos para a cosa grande,
que se insinuava entre as copas das árvores. As janelas altas refletiam a luz do sol poente, e um cão correu ao longo da cerca, levantando poeira. Era um lugar bonito, e também um ponto de sombra no pensamento coletivo do vilarejo. Ela guardou a imagem, sem julgamento. Voltou à escola, antes do escurecer. O Ipê já desenhava um borrão de sombra mais longo, e um frio leve descia dos morros. Sentou-se sozinha no primeiro banco e escreveu no quadro, com giz branco, bem-vindo. Depois traçou em letras menores. Aqui, todos aprendem, cada um no seu tempo. Releu a frase e sentiu o coração bater mais compassado. Pensou na mãe, que lhe dera o primeiro abecedário. No professor que, anos atrás, lhe devolveria um caderno rabiscado com um bilhete: você pode ir mais longe. Era isso que ela desejava plantar ali, a possibilidade do longe dentro do perto. Antes de fechar a escola, deixou a janela lateral entreaberta. Queria que o vento circulasse, levasse embora o cheiro de poeira antiga e trouxesse ar de começo. No pátio, uma criança desenhara com graveto um sol torto na terra. Beatriz sorriu e prometeu que no primeiro dia começariam pelas histórias que cada um trazia de casa. Histórias sabidas iluminam sombras novas. Ao trancar a porta, percebeu passos. Um rapaz aproximava-se com um envelope. Mensagem do senhor administrador, disse, de queixo apontado para o alto do morro. Amanhã, reunião no salão da paróquia. Alguns pais querem entender os métodos da senhora. Beatriz agradeceu, guardou o bilhete e observou o rapagão se afastar. O céu já puxava para anil, e as primeiras estrelas eram alfinetes de luz. Entender os métodos poderia esconder resistência, curiosidade, ou os dois. Apertou o casaco sobre os ombros e tomou o caminho da pensão onde ficaria hospedada. Ao chegar ao portão, olhou mais uma vez para a Alameda do Barão. Agora, somente uma sombra recortada contra o céu. No quarto simples da pensão, apoiou o envelope sobre a mesa e listou em um caderno o plano para o dia seguinte: visitar algumas famílias, ajustar a lista de materiais, preparar um exercício de apresentação e, sobretudo, ouvir. Fechou os olhos por um instante, respirou devagar. Não sabia ainda de quais pedras viria a resistência, nem sob qual telhado brotaria a confiança. Mas reconhecia aquele silêncio que precede a primeira frase na lousa. Quando apagou a lamparina, o vilarejo adormeceu com ela. No escuro, o sino ensaiou uma badalada única, como quem promete retorno. Amanhã seria o dia de abrir porta e talvez de descobrir quais delas não queriam mais permanecer fechada. O sol nasceu tímido no vilarejo, tingindo de dourado os telhados de barro e os fios de fumaça que se erguiam das cozinhas. Beatriz acordou cedo, ajeitou os cabelos em um coque simples e vestiu o vestido azul mais sóbrio que trouxera. Na pensão, a dona da casa lhe ofereceu um café forte e um pedaço de broa. Professora, cuidado com as expectativas, disse a senhora, mexendo a colher no copo de vidro. Aqui o povo é desconfiado. Vai ser preciso mais do que boa vontade para segurar essas crianças no banco da escola. Beatriz agradeceu o conselho, mas preferiu guardar silêncio. Tinha aprendido que palavras só convencem quando acompanhadas de gestos. Naquele mesmo dia, no salão da paróquia, encontrou-se com os pais. Bancos enfileirados, crucifixo ao fundo, cheiro de madeira encerada. Lourenço, o administrador, abriu a reunião. Esta é a professora Beatriz, enviada pelo governo provincial. Ela pretende conduzir as aulas daqui em diante. Houve um murmúrio de vozes baixas. Um homem de braços cruzados, pele queimada do sol, ergueu-se. Eu sou João Batista, lavrador. Professora, me diga, o que meu filho vai ganhar aprendendo a ler? Se ele já ajuda no arado, já é mais útil que com letras no papel. Beatriz se manteve serena. Com a leitura, seu filho poderá negociar melhor a venda do próprio gado, entender contratos, até escrever cartas quando precisar. A força dos braços é valiosa, mas a clareza das ideias pode abrir caminhos que hoje parecem fechados. Outros pais assentiram devagar. Uma mulher interveio. E as meninas? Não é perigoso dar instrução demais a elas? Beatriz respondeu. Conhecimento não pesa na cabeça de ninguém. Pesa, sim, a falta dele. Toda criança merece aprender, menos menino-menina. A resposta gerou burburinho. Alguns cochichavam, outros franziram a testa. Lourenço pigarreou, como quem teme que a reunião descambe. Mas antes que ele encerrasse, uma voz grave se fez ouvir. Vinda do fundo, veremos se suas palavras se sustentam no tempo. Professora,
Beatriz não reconheceu o rosto, apenas a silhueta de um homem alto que saiu antes de qualquer apresentação. O comentário, porém, ficou pairando. Na manhã seguinte, Beatriz abriu a escola pela primeira vez para os alunos. Os primeiros a chegar foram os curiosos, crianças com roupas gastas, pés descalços, alguns segurando estilingues ou pedras no bolso. Entraram rindo, empurrando-se. Ela os recebeu com um sorriso paciente. Cada um escolhe um lugar. Hoje vamos nos apresentar. Com o giz na mão, escreveu no quadro. Meu nome é... Pediu que um por um completasse a frase. Houve resistência. Alguns meninos apenas rabiscaram sinais sem sentido. Outros disseram não saber escrever. Uma menina, porém, tomou coragem e desenhou seu nome inteiro, ainda que torto. Maria Rita, está lindo, elogiou Beatriz. O importante é começar. O gesto encorajou. Outros, aos poucos, nomes foram surgindo. Joaquim, Toriza, Bento, Clara. Cada traço era um passo. Entretanto, quando o sino da paróquia anunciou o meio-dia, muitos se levantaram. É hora da lida menos, disse um dos garotos, já correndo porta fora. Em poucos instantes, a sala esvaziou-se. Restaram apenas 3 crianças. Beatriz sentiu o peso da realidade. A escola disputava espaço com a sobrevivência. À tarde, decidiu visitar algumas famílias. Levou um caderno de anotações e percorreu trilhas de terra. Foi recebida com desconfiança em várias casas. Professora, a senhora é moça boa, mas não pode querer mudar a vida toda, menos disse um lavrador, enxugando o suor da terra. O menino precisa cuidar das cabras. Em outra casa, mamãe explicou que as filhas não precisavam de estudo, pois quem escreve carta é marido. Beatriz ouviu cada argumento com respeito, mas devolvia sempre uma pergunta simples. Se a vida das crianças pode ser mais ampla, por que negar essa chance? As respostas eram evasivas, mas em alguns olhos ela percebeu dúvida. Não recusa. Ao regressar, parou diante do portão do barão, no alto da alameda. A ferrugem desenhava arabescos sobre o ferro. 2 cães a observaram em silêncio. Não ousou entrar, mas ficou alguns minutos ali, como se a própria estrada lhe contasse segredos. De dentro, uma música leve, talvez piano, escapava pelas janelas fechadas. Soava como alguém praticando notas hesitantes. Beatriz sorriu. A música revelava a vida por trás dos muros. Vida que, cedo ou tarde, o vilarejo teria de reconhecer. Voltando à pensão, abriu o caderno e escreveu. Primeiros dias. Resistência visível, mas também sementes. Maria Rita sorriu ao escrever. O barão existe e sua casa respira mistério. Preciso de paciência. Cada gesto deve ser raiz. Fechou o caderno, apagou a lamparina e pensou na reunião, nos olhares, no portão de ferro. O sono chegou devagar, trazendo consigo a promessa de que o próximo encontro talvez abrisse novas portas. Na manhã seguinte, a neblina descia pesada sobre o vilarejo, dissolvendo os contornos das casas em sombras úmidas. Beatriz caminhava em direção à escola quando Lourenço, o administrador, a interceptou. Professora menos de, ajeitando o chapéu. O senhor barão de Montfort pediu sua presença. Ele costuma não se pronunciar sobre nada, mas parece que ouviu falar de sua reunião com os pais. O coração de Beatriz acelerou. O nome do barão já lhe chegara envolto em rumores. Uns diziam que era um homem cruel e orgulhoso. Outros que se tornara recluso por causa de uma tragédia doméstica. Até então, era apenas uma figura distante, associada ao portão de ferro e à alameda de plátanos. Agora, ganharia voz. Lourenço ofereceu a charrete, e juntos subiram o caminho que serpenteava até a casa grande. O portão rangeu quando se abriu, revelando jardins que, embora bem cuidados, exalavam uma melancolia silenciosa. Um criado os recebeu e os conduziu pelo átrio de pedra, onde retratos de ancestrais olhavam com severidade. Na sala principal, o barão os esperava. Álvaro de Montfort era um homem de porte imponente, cabelos já grisalhos nas têmporas, olhar penetrante e ombros marcados pelo peso do isolamento. Vestia um casaco escuro e segurava uma bengala, mais por hábito do que por necessidade. Professora Beatriz menos saudou, em voz firme. Ouvi dizer que trouxe ideias novas para este vilarejo. Beatriz inclinou levemente a cabeça. Ideias antigas, senhor. Acredito que toda criança merece aprender. Ele arqueou a sobrancelha, avaliando-a como quem pesa palavras. O vilarejo é resistente. Muitos acreditam que conhecimento demais desvia as pessoas de suas raízes. Conhecimento não arranca raízes, barão. Faz com que cresçam mais fortes.
Houve um silêncio denso. Lourenço Maxussei, desconfortável, mas Álvaro manteve o olhar fixo, como se testasse sua firmeza. Por fim, um esboço de sorriso curvou-lhe os lábios. É raro alguém responder sem hesitar. Vejo que não se deixa intimidar. Antes que Beatriz pudesse replicar, um som suave atravessou a casa. Notas de piano, trêmulas, repetindo a mesma sequência. Álvaro fechou os olhos por um instante. Minha filha, sua voz endureceu, quase imperceptivelmente. Costuma praticar nas manhãs. Beatriz conteve a curiosidade, mas a música, frágil e ao mesmo tempo insistente, parecia carregar um pedido mudo. O barão percebeu seu olhar. Pouco se fala dela fora destes muros. Ele apoiou as mãos na bengala. A menina nasceu diferente. E este vilarejo é cruel com o que não entende. Prefiro poupá-la. Beatriz, com delicadeza, respondeu. Diferente não significa menor. Muitas vezes significa apenas singular. Álvaro a observou longamente, como se tentasse decifrar se aquelas palavras eram genuínas ou apenas cortesia. Havia em seus olhos um cansaço antigo, mas também uma centelha de esperança que ele parecia lutar para apagar. Talvez um dia, murmurou e interrompeu-se. O criado anunciou que o almoço estava pronto. Álvaro ofereceu-lhe um lugar à mesa. O jantar foi discreto. Pão fresco, queijo e um ensopado robusto. Não houve grandes conversas, apenas trocas de olhares. Beatriz notou um quadro sobre o aparador. Uma mulher jovem, de olhos claros, pintada com delicadeza. Minha esposa menos, disse Álvaro, notando sua atenção. Partiu cedo demais. Desde então, a casa nunca mais foi a mesma. As palavras pesaram como pedra, e um silêncio respeitoso se instalou. Quando a refeição terminou, Álvaro caminhou com ela até a varanda. Lá fora, os plátanos balançavam levemente ao vento. Professora, não sei quanto tempo resistirá este vilarejo. Muitos antes de você tentaram e desistiram. Mas, se permanecer, talvez veja o que há de bom escondido sob tanto ceticismo. Beatriz ergueu o queixo. Não vim para desistir. Vim para plantar. E se algo florescer, será mérito da terra, não apenas das minhas mãos. Álvaro deixou escapar um breve riso, grave, como se não lembrasse da última vez que sorrira. Então veremos se Santa Eulália ainda tem chão fértil. Ele se despediu com um aperto de mão firme, mas seus olhos revelavam algo mais, um reconhecimento silencioso. Na descida da Alameda, Beatriz sentia o coração agitado. Conhecera o homem que todos mencionavam com temor, não vira nele um tirano, mas um pai escondido atrás de muros de vergonha e silêncio. E atrás das janelas, a melodia insistente ainda soava, como se chamasse alguém disposto a escutar. Naquela noite, ao escrever em seu diário, ela registrou. Hoje, conheci o barão. Ele guarda segredos, mas também dores. A filha existe, viva, presente. Não posso forçar encontro, mas sei que cedo ou tarde, nossos caminhos se cruzarão. Talvez a música seja a ponte. Fechou o caderno e apagou a lamparina. O som do piano parecia ainda ressoar em sua memória, e Beatriz adormeceu com a sensação de que algo maior começava a se mover menos, como uma porta que depois de anos, finalmente, rende para abrir. A semana corria entre aulas e visitas às famílias. Beatriz já percebia pequenos avanços. Maria Rita agora trazia as irmãs menores. Bento começava a soletrar sílabas, e até Joaquim, antes arredio, se animava quando o assunto era número. Mas apesar dos progressos, o vilarejo continuava impregnado de desconfiança. Muitos adultos ainda resmungavam que estudo não enche barriga. Numa tarde cinzenta, depois das aulas, Beatriz decidiu levar alguns materiais à escola para preparar o dia seguinte. Ao passar pela estrada que subia ao solar do barão, ouviu novamente o som do piano. As notas, hesitantes, escapavam pela janela aberta e dançavam no vento frio. Havia algo de melancólico, mas também de persistente, como se cada tecla fosse um pedido silencioso para ser ouvido. O portão de ferro estava entreaberto, e antes que pensasse em virar os passos, ouviu um ruído de galho seco quebrando. Virando-se, viu uma menina parada, alguns metros adiante, meio escondida, atrás do tronco de um plátano. Ela tinha cerca de 10 anos, cabelos castanhos, caindo em ondas desiguais sobre os ombros, vestido simples e um olhar que oscilava entre a curiosidade e o receio. O detalhe que mais chamou a atenção de Beatriz foi o jeito como apoiava o corpo. Uma das pernas parecia mais curta, obrigando-a a manter postura inclinada, o que explicava o andar vacilante. Beatriz sorriu com delicadeza. Olá, eu sou Beatriz, dou aulas lá embaixo, na escola,
A menina não respondeu de imediato, apenas apertou, contra o peito, uma boneca de pano, de cabelos desfiados. Seus olhos eram de um brilho intenso, quase ansioso, como quem queria se aproximar, mas não sabia se tinha permissão. Sua música é linda menos, continuou a professora, arriscando. Você que toca o piano? A menina corou, mordeu o lábio e assentiu, ainda em silêncio. Beatriz deu um passo à frente, mas manteve distância respeitosa. Eu também já tive medo de mostrar o que sabia, mas descobri que, quando alguém nos escuta de verdade, a música fica mais bonita. A menina sorriu de leve, um sorriso curto, quase um reflexo. Depois, num fio de voz tímido, murmurou: Eu me chamo Clara. Beatriz sentiu o coração aquecer. Muito prazer, Clara. Antes que pudessem trocar mais palavras, uma voz severa ecoou do alto da escadaria de pedra. Clara! O barão surgiu, apoiado na bengala, expressão rígida. Volte já para dentro. A menina recuou, instintivamente, como um pássaro recolhendo as asas, mas Beatriz interveio com suavidade. Não se preocupe, barão. Só conversávamos sobre música. Álvaro desceu alguns degraus, os olhos endurecidos. Pedi que não se aproximasse da escola, ou dos estranhos, Clara. Mas eu não sou estranha. Menos, replicou Beatriz, mantendo a calma. Tô aqui para ensinar. E acredito que a senhorita Clara tem tanto direito ao aprendizado quanto qualquer criança. Um silêncio pesado caiu. O barão fixou nela um olhar que misturava raiva contida e medo. Por fim, colocou a mão sobre o ombro da filha. Entre, Clara. A menina obedeceu. Mas antes de desaparecer pelas portas da casa, lançou a Beatriz um olhar breve, carregado de uma esperança silenciosa. Álvaro permaneceu na varanda, à sombra da figura, projetada pelo sol, que já se punha. Professora Menos, disse ele, a voz mais baixa. Minha filha já sofreu humilhações o bastante. Não vou permitir que seja alvo de piedade. Beatriz ergueu o queixo. Eu não ofereço piedade, barão. Ofereço respeito. Só isso. Ele pareceu querer retrucar, mas se conteve. Seus olhos vagaram pelo horizonte, como se buscassem palavras presas há anos. Boa tarde. Com isso, retirou-se para dentro. Beatriz ficou parada por um instante diante do portão, coração apertado. O encontro havia sido breve, mas revelador. Clara existia. Clara buscava contato. Clara queria ser vista. E, acima de tudo, havia inteligência e sensibilidade naquele olhar. No caminho de volta, refletia sobre o peso da proteção paterna. Entende a dor de Álvaro, mas também percebia como o excesso de muros podia aprisionar mais do que proteger. A escola, no dia seguinte, trouxe papel colorido e pediu às crianças que desenhassem um lugar onde se sentem felizes. Houve desenhos de campos, cavalos, fogueiras, até de igrejas. Enquanto observava, pensou em Clara. Qual seria o desenho dela? Um piano? Um jardim secreto? Ou talvez apenas a liberdade sem medo? Ao anotar os trabalhos, fez uma promessa silenciosa. Encontraria uma forma de trazer Clara para perto da sala de aula. Nem que fosse por meio de uma música, de uma história ou de um simples caderno em branco. Naquela noite, escreveu em seu diário. Clara existe. É doce, tímida, mas tem luz nos olhos. O barão a teme mais pelo preconceito dos outros do que pela fragilidade dela. Preciso ganhar sua confiança. Preciso mostrar que o mundo não é feito apenas de portas fechadas. Fechou o caderno, apagou a chama da lamparina e adormeceu com a melodia do piano, ecoando em sua memória, menos a mesma melodia que agora soava como um chamado. Como se Clara lhe pedisse, em silêncio, para não desistir dela. O outono avançava sobre o vilarejo. As folhas dos plátanos pintavam a estrada de amarelo e vermelho, e o vento trazia um frio úmido, que fazia as crianças apertarem os casacos. Beatriz, no entanto, sentia o coração aquecido. Havia algo diferente nos últimos dias. Clara, a menina escondida, surgia cada vez mais no seu pensamento, como uma chama discreta que se recusava a apagar. Na escola, Beatriz introduziu um novo exercício. Pediu que cada criança trouxesse de casa um objeto que considerasse importante e contasse sua história. Vieram pedras polidas do rio Coleres, herdadas da avó, pedaços de tecido transformados em bonecas improvisadas. O exercício revelava mais do que ela esperava menos. Cada criança trazia o peso e a beleza da própria vida. Foi então que, ao final da tarde, quando já guardava Uji no armário, ouviu novamente o piano. Dessa vez, a melodia parecia mais segura, menos hesitante. Decidiu subir discretamente até o portão do solar. Não pretendia invadir, apenas ouvir
Mas, para sua surpresa, Clara estava sentada no banco de pedra do jardim, com a boneca de pano no colo, rabiscando algo num pedaço de papel. Beatriz aproximou-se devagar. Posso ver? Clara hesitou, mas estendeu o papel. Era um desenho, um piano tosco, feito com linhas tortas, mas sobre ele havia flores coloridas e pequenas notas musicais que pareciam voar, como pássaros. Tá lindo, elogiou Beatriz. Você desenha muito bem. Eu só copio o que vejo, disse Clara. A voz ainda tinha. Às vezes desenho o jardim, ou a música. Beatriz sorriu. Isso não é apenas copiar, é transformar em imagem que você sente. A menina baixou os olhos, envergonhada, mas não conseguiu esconder o orgulho. Nesse instante, o barão surgiu à porta, como sempre vigilante, mas em vez da rigidez de antes, parecia curioso. Observou a cena em silêncio. Clara, mostre aquele outro caderno? Pediu, em tom mais brando. A menina correu até a varanda e voltou com um caderno gasto. Ao abrir, revelou páginas e páginas de desenhos, flores minuciosas, retratos de pássaros, até uma tentativa de retrato do próprio pai. Beatriz folheava, maravilhada. Barão, sua filha tem um talento precioso. Álvaro respirou fundo. Ela passa horas desenhando. Eu nunca soube se isso era virtude ou apenas distração. É virtude. Beatriz ergueu o caderno. Cada traço é uma forma de expressão. Clara tem uma voz própria e ela fala através do lápis. Clara sorriu largo pela primeira vez. E o rosto iluminado revelou uma beleza antes escondida pela timidez. Naquela noite, Beatriz recebeu um convite inesperado. Um criado trouxe um bilhete simples, mas revelador. Professora, se puder, venha amanhã, ao entardecer. Clara gostaria de lhe mostrar uma música. Álvaro de Montfort, o coração de Beatriz bateu mais forte. Guardou o bilhete no diário, como quem guarda uma promessa. No dia seguinte, ao chegar ao solar, encontrou Clara sentada ao piano. Os dedos ainda vacilavam, mas havia uma melodia reconhecível, suave, melancólica e, ao mesmo tempo, cheia de esperança. Ao terminar, a menina ergueu os olhos para a professora. Fiz para você, disse num fio de voz. É a música da escola. Beatriz engoliu em seco. É a música da coragem, Clara. O barão, que observava de pé, parecia lutar contra a emoção. Aproximou-se devagar. Pousou a mão no ombro da filha. Eu nunca vi tão viva a menos, murmurou. Sempre temi que ela sofresse. E acabei sufocando o que havia de mais belo nela. Beatriz colocou a mão sobre a de Álvaro, num gesto breve, mas firme. O mundo pode ser cruel, barão, mas também pode aprender. Clara não precisa ser escondida. Precisa ser celebrada. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Havia anos de dor naquela respiração, mas também uma centelha de libertação. Nos dias seguintes, Clara passou a aparecer mais vezes no jardim, quando Beatriz estava por perto. Trazia novos desenhos, mostrava melodias e até arriscava ler palavras simples que a professora lhe ensinava. O muro invisível, entre a Coisa Grande e o vilarejo, começava a rachar. Mas nem todos viam isso com bons olhos. Na taberna, homens comentavam em voz alta que a professora estava enchendo a cabeça da filha do barão de ilusões. E algumas mulheres cochichavam que não era certo misturar uma criança assim com as outras. Beatriz sabia que enfrentaria resistência, mas também sabia que agora tinha algo mais do que convicção. Tinha um aliado inesperado. O barão, mesmo sem declarar abertamente, começava a se inclinar para o lado dela. Naquela noite, ao escrever em seu diário, Beatriz registrou: Clara floresce diante dos meus olhos. Não é piedade que a move, é talento. O barão começa a enxergar o que sempre esteve ali, uma filha capaz, cheia de luz. Sinto que uma mudança se aproxima, mas o vilarejo ainda guarda suas sombras. Fechou o caderno e apagou a vela. E antes de adormecer, jurou a si mesma que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que aquela chama recém-acesa não se apagasse jamais. Os dias seguintes confirmaram o que Beatriz temia. Quanto mais Clara se abria para o mundo, mais o vilarejo murmurava. Na escola, alguns pais começaram a retirar discretamente seus filhos das aulas mais longas, alegando trabalho no campo. No mercado, Beatriz notava olhares atravessados e cochichos sempre que passava. Até a dona da pensão, antes tão acolhedora, passou a dar conselhos enviesados. Professora, não provoque o destino. Há coisas que devem permanecer dentro de casa. Beatriz respondia apenas com silêncio cortês, mas no íntimo sentia o peso da resistência. Na tarde de sábado, a igreja estava cheia. O padre falava sobre a necessidade de união e respeito, quando João Batista
O lavrador, de voz grave, ergueu-se no meio do sermão. Com todo respeito, padre, mas essa professora anda querendo misturar as coisas. Ouvi dizer que leva a filha do barão para perto das outras crianças. Isso não é certo. Olhou em volta, buscando apoio. A menina não nasceu como as outras. Não é justo expor nossos filhos a algo que nem entendemos. Um burburinho percorreu os bancos. Algumas mulheres concordaram com acenos discretos, outros homens franziram a testa. O padre tentou apaziguar. Cada criatura de Deus tem seu valor. Não devemos julgar, mas o estrago já estava feito. As palavras de João Batista ecoavam no ar como brasas prestes a incendiar. Beatriz, sentada mais atrás, levantou-se. A voz saiu firme, embora o coração batesse acelerado. Clara é uma criança, e como toda criança, merece aprender, brincar e ser respeitada. Não há nada de errado em sua presença. O que há de errado é o preconceito que insiste em feri-la. A igreja mergulhou em silêncio. João Batista apertou os punhos, mas não respondeu. Beatriz sabia que tinha enfrentado a fera de frente e que haveria consequências. No dia seguinte, ao chegar à escola, encontrou a porta riscada com carvão. Fique longe. O recado era claro. Algumas crianças chegaram assustadas, perguntando se haveria aula. Beatriz manteve o sorriso firme, apagou a inscrição com um pano úmido e começou a lição como se nada tivesse acontecido. Naquela tarde, decidiu visitar o solar do barão. Ao relatar o ocorrido, esperava talvez prudência ou até um pedido para recuar, mas Álvaro reagiu de outra forma. Eles ousaram, murmurou, o olhar endurecendo. Sempre temi pela crueldade desse povo. Por isso escondi Clara, mas parece que minha proteção só a tornou mais vulnerável. Beatriz pirou fundo. Barão, a mudança sempre incomoda, mas se Clara continuar a se esconder, o vilarejo nunca aprenderá. E ela nunca terá a vida que merece. Álvaro andou de um lado a outro da sala, como uma fera enjaulada. Por fim, parou diante dela. Professora, nunca pensei em dizer isto, mas talvez você esteja certo. Foi a primeira vez que Álvaro de Montfort admitiu, em voz alta, que o isolamento podia não ser a resposta. No entanto, o vilarejo não desistia de sua resistência. Dias depois, durante uma feira, Beatriz sentiu novamente a hostilidade. Uma mulher, carregando um cesto de legumes, sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. A professora veio para trazer desgraça. Vai fazer nossas crianças se revoltarem contra os pais. Beatriz manteve a dignidade. Comprou o pão, agradeceu ao padeiro e saiu. Mas as palavras ficavam gravadas como cicatrizes invisíveis. Naquela noite, em seu quarto simples da pensão, abriu o diário. Hoje percebi que ensinar não é apenas soletrar palavra. É enfrentar muros de pedra. Clara é o maior exemplo de uma flor que cresce na sombra. Preciso de coragem para mantê-la à luz. Sei que o preço será alto. O momento decisivo veio numa manhã chuvosa. Beatriz preparava uma atividade com mapas quando Clara apareceu de surpresa, trazida por um dos criados. Entrou tímida, com um vestido simples já salpicado de lama, mas trazia nos olhos um brilho que desarmava. As crianças ficaram em silêncio. Alguns a olharam com curiosidade, outros com receio. Maria Rita foi a primeira a sorrir e puxar uma cadeira ao lado. Senta aqui comigo. Clara retribuiu o sorriso e, aos poucos, o gelo que separava a filha do barão dos demais começou a se quebrar. Desenhou no caderno um pássaro e mostrou a Maria Rita, que logo quis copiar. Logo outros se aproximaram, pedindo lápis e espaço. Beatriz observava emocionada. Sabia que aquele era um momento histórico, ainda que pequeno, mas do lado de fora, alguns pais que vinham buscar os filhos espiaram pela janela. Viram Clara ali misturada às outras crianças e partiram resmungando. O conflito não tardaria a explodir. Naquela noite, o barão visitou a escola. Estava molhado de chuva, mas com os olhos acesos. Ela estava feliz hoje, professora. Falou da sala, dos colegas, do desenho. Fez uma pausa, a voz embargada. Nunca vi assim. Beatriz sorriu. Porque, pela primeira vez, ela não era diferente. Era apenas uma criança, entre outras. Álvaro a encarou longamente. Havia uma chama nova nele, não apenas de pai, mas de homem que começava a enxergar a vida com outras cores. Prometo que não permitirei mais que a escondam. Se tiver que enfrentar o vilarejo, que seja, mas Clara viverá à luz. Beatriz sentiu as palavras ecoarem como um pacto, e naquele instante compreendeu que, apesar das ameaças e das sombras,
A esperança começava a germinar não apenas no coração da menina, mas também no do barão. A chuva cessara, mas o vilarejo ainda parecia mergulhado em nuvens baixas. O cheiro de terra molhada invadia as manhãs e os campos respiravam renovados. Na escola, Beatriz percebia que algumas famílias, mesmo contrariadas, começavam a aceitar a presença de Clara. Havia ainda olhares tortos, cochichos, mas já não era possível negar que a menina tinha conquistado espaço entre os colegas. Para Beatriz, a maior mudança, contudo, acontecia no barão Álvaro de Montfort. O homem antes recluso, sempre preso à rigidez da própria honra, passava a aparecer com frequência na escola. Sentava-se no fundo da sala, silencioso, mas atento. Observava Clara, desenhando e interagindo, e seus olhos revelavam um brilho que misturava orgulho e surpresa. Certa tarde, quando os alunos já haviam ido embora, Álvaro permaneceu na sala. Beatriz apagava o quadro quando ouviu sua voz grave. Professora, eu não sei como agradecer. Clara, há anos eu não via minha filha rir daquela maneira. Beatriz sorriu, disse para ele. O sorriso estava nela o tempo todo, barão. Só precisava de espaço para nascer. Ele a observou longamente, como se aquelas palavras o atravessassem. Depois caminhou até uma das carteiras e passou a mão sobre o tampo marcado por arranhões de lápis. Quando minha esposa morreu no parto de Clara, jurei que a protegeria de tudo, mas a verdade é que, ao tentar pupolar, acabei privando-a da vida. A confissão saiu como um desabafo, guardado por anos. Beatriz se aproximou devagar. O senhor carregou sozinho um fardo imenso, mas Clara não precisa de muros, precisa de pontes. Álvaro ergueu o olhar. Havia algo diferente em seus olhos cinzentos, menos dureza, mais vulnerabilidade. Ponte, repetiu. Eu me esqueci de como se constrói uma... Beatriz pousou a mão sobre a madeira da carteira, a poucos centímetros da dele, com coragem e afeto. É mais simples do que parece. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era denso, cheio de significados não ditos. Dias depois, o barão convidou Beatriz e algumas crianças para visitarem os jardins do solar. O vilarejo inteiro comentou, ora em sussurros, ora em críticas abertas. O barão está perdendo o juízo. Essa professora o enfeitiçou. Mas nada disso impediu que, numa manhã clara, o portão de ferro se abrisse. Não apenas para Clara, mas para outros pequenos pés curiosos que correram entre as roseiras e plátanos. Beatriz caminhava ao lado de Álvaro, observando as crianças explorarem o jardim. Clara mostrava orgulhosa os lugares secretos. O banco de pedra, onde desenhava, a árvore onde ouvia os passarinhos. Veja como ela seguia menos. Não é a deficiência que a define, barão, mas a forma como o mundo a acolhe. Ele suspirou fundo. Passei tantos anos tentando esconder minhas próprias feridas. A perda da minha esposa, a vergonha de ouvir os cochichos sobre minha filha. Eu me tornei sombra dentro da própria casa. Beatriz virou-se para ele. O senhor não é sombra, barão. É pai. E está aprendendo, como qualquer um. Álvaro desviou o olhar, como se não quisesse que ela visse a emoção em seu rosto. Mas depois voltou-se para ela, firme. Professora, permita-me ser franco. Desde que chegou, trouxe inquietação. Primeiro temi sua ousadia. Depois temi que despertasse esperanças impossíveis em Clara. Mas agora temo outra coisa. Beatriz aguardou, o coração acelerado. Temo descobrir que a esperança também nasceu em mim. As palavras pairaram no ar, mais intensas do que ele próprio esperava. Beatriz sentiu o rosto corar, mas respondeu com serenidade. A esperança nunca é um perigo, barão. É um caminho. Naquela noite, Álvaro entrou no quarto da filha para lhe dar boa noite. Clara já adormecia, abraçada à boneca de pano. Sobre a mesa, havia deixado um desenho. Ela própria ao piano, e ao lado, Beatriz segurando um livro. No canto da folha, traçara com mãos infantis a figura do pai sorrindo. Álvaro sentiu os olhos marejarem. Tocou o desenho com a ponta dos dedos, como quem toca algo sagrado. Ela colocou ao lado dela, e de mim, menos murmurou consigo mesmo. Talvez seja isso que sempre nos faltou. Alguém que nos olhasse sem medo. No dia seguinte, procurou Beatriz na escola. Encontrou-a arrumando pilhas de cadernos. Professora, gostaria de oferecer-lhe algo. Ele respirou fundo. Não é comum eu abrir minhas portas, mas gostaria que viesse mais vezes ao solar. Não apenas para Clara, mas para nós. Beatriz manteve a calma, embora sentisse o coração saltar. Se for para Clara, irei sempre. Será para ela, sim, mas também porque sua presença devolve vida a esta casa. O olhar dele se demorou mais do que o costume, e nesse instante
Sem palavras de romance, sem promessas precipitadas, nasceu um pacto silencioso entre ambos. Na pensão, naquela noite, Beatriz escreveu no diário: "Hoje percebi que o barão começa a se transformar. Seus muros estão se desfazendo, pedra por pedra. Clara é a chave, mas talvez eu também tenha me tornado parte dessa mudança. Não sei aonde isso nos levará, mas sinto que não estou mais sozinha nessa batalha." Fechou o caderno e apagou a vela. O vilarejo ainda guardava hostilidade, mas algo novo florescia na casa grande. Algo que se aproximava perigosamente de amor. O inverno se anunciava no vilarejo. As manhãs chegavam com névoa espessa e as crianças chegavam à escola com as bochechas vermelhas do frio. Ainda assim, a sala estava mais cheia do que nunca. Mesmo aqueles pais que antes desconfiavam já não conseguiam impedir a curiosidade dos filhos. E no meio deles, Clara menos, que agora vinha de cabeça erguida, sempre com cadernos e desenhos, como qualquer outra criança. Para Beatriz, era a maior vitória ver a menina aceita, ver que as risadas já não se calavam quando ela entrava. Ao contrário, alguns colegas pediam seus lápis de cor, outros esperavam ouvir suas melodias no piano. A escola transformara-se num lugar de encontros e a transformação refletia-se também no coração da comunidade. Mas a mudança não se dera sem custo. João Batista e alguns homens ainda se mostravam resistentes, repetindo que a professora estava virando a cabeça das crianças. O padre, contudo, fez sermão enérgico num domingo, lembrando a todos que quem exclui um inocente, exclui também a bondade de Deus. As palavras tiveram peso, e a oposição mais feroz começou a se calar. Na casa grande, o barão também já não era o mesmo. Sua figura antes solitária agora era vista no mercado, conversando com moradores, ou caminhando ao lado da filha pelas ruas. Clara sorria e o povo, mesmo sem admitir, começou a se acostumar com a imagem. Uma noite, Beatriz foi convidada para jantar. O solar estava iluminado por candelabros, e a mesa, embora simples, tinha um calor que antes não existia. Clara falava animadamente de um conto que lera na escola, e o barão a ouvia com atenção quase reverente. Após a refeição, Clara pediu licença e correu para mostrar um novo desenho. Assim que a menina saiu da sala, Álvaro voltou-se para Beatriz. "Professora, não sei como exprimir o que sinto. Desde que chegou, tudo mudou. Clara encontrou o mundo, e eu encontrei de novo a vida." Beatriz segurou o olhar dele. "Não fui eu, barão. Foi a coragem da Clara e o amor que o Senhor sempre guardou." Ainda que em silêncio, ele respirou fundo, como se lutasse contra a emoção. "É mais do que isso." Fez uma pausa longa, os olhos fixos nela. "Descobri que minha gratidão por você não cabe apenas em palavras. O que sinto é algo que não ousava acreditar possível outra vez." Beatriz sentiu o coração acelerar. "Barão?" Álvaro menos corrigiu, em voz baixa. "Para você, sou apenas Álvaro." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo vento batendo contra a janela. E nesse instante, sem mais defesas, ele estendeu a mão e tocou a dela sobre a mesa. Foi um gesto simples, mas carregado de toda a intensidade de um homem que aprendera a viver entre sombras e agora reencontrava a luz. Beatriz não recuou, pelo contrário, entrelaçou os dedos aos dele num pacto silencioso. As semanas seguintes consolidaram essa nova fase. O vilarejo aos poucos passou a enxergar no barão não apenas o senhor de terras, mas um pai presente, um homem renovado. As críticas minguaram quando todos perceberam que Clara florescia e que a escola tornava as crianças mais confiantes. Na festa de São Miguel, realizada na praça, deu-se a prova definitiva. Pela primeira vez, Clara subiu ao pequeno palco improvisado e, diante de todos, tocou ao piano a melodia que criara meses antes. No início, o público murmurava, inquieto, mas, conforme as notas se espalhavam pelo ar frio da noite, o vilarejo silenciou. A música era doce, firme, cheia de esperança. Quando terminou, um aplauso irrompeu, tímido a princípio, depois caloroso. Clara corou, mas sorriu. E ao lado do palco, Álvaro ergueu-se, olhando para a filha como se fosse a primeira vez que a via por inteiro. Beatriz estava próxima e testemunhou o brilho nos olhos dele. Em seguida, diante de todos, Álvaro tomou a palavra. "Esta é minha filha. Durante anos, escondia por medo do olhar de vocês. Mas hoje aprendi, com ela e com esta professora, que não há vergonha em ser diferente. Há, sim, orgulho." O silêncio foi profundo, mas ninguém ousou contestar. Alguns pais até assentiram. Outros baixaram os olhos,
envergonhados. Beatriz sentiu a emoção transbordar. Não era apenas a aceitação de Clara, mas um passo para que o vilarejo se libertasse de seus próprios preconceitos. Naquela noite, após a festa, Álvaro acompanhou Beatriz até a escola, onde ela guardava alguns pertences. A lua lançava uma luz prateada sobre o caminho, e o frio fazia a respiração de ambos formar nuvens no ar. Professora, Beatriz. Ele parou diante dela sob a copa de um ipê, já quase sem folhas. Não tenho mais receio de dizer: eu admiro, respeito, a amo. Beatriz sentiu as lágrimas lhe arderem nos olhos. Álvaro, também aprendi a amá-lo. Não pelo título que carrega, mas pelo homem que redescobriu o próprio coração. Ele a puxou suavemente para perto, e seus lábios se encontraram num beijo contido, mas cheio de promessa. Não era paixão impetuosa, mas amor maduro, tecido de confiança e respeito. Com o tempo, o vilarejo começou a mudar. A escola se firmou como centro da comunidade. Pais que antes resistiam, agora se orgulhavam de ver os filhos lendo e escrevendo. Clara tornou-se símbolo dessa transformação. A menina, antes escondida, agora ensinava aos colegas pequenas músicas no piano e mostrava seus desenhos como presentes. Beatriz e Álvaro, embora discretos, já não escondiam o vínculo. O vilarejo, de início curioso, acabou por aceitar. Afinal, viam que daquela união nascia força, não escândalo. Na última página de seu diário, numa noite de inverno, Beatriz escreveu: hoje compreendo que não vim apenas ensinar. Vim aprender que a educação não se faz apenas com livros, mas com coragem e amor. O vilarejo floresceu, Clara floresceu, e eu também, ao lado de Álvaro. Encontro não só um companheiro, mas um lar. Fechou o caderno e apagou a lamparina. Do outro lado da janela, a casa grande brilhava com luzes amareladas. E no piano, Clara ensaiava uma nova melodia. Desta vez, não havia sombra alguma, apenas esperança.